Essa daqui é a sapucaia. Essa árvore enorme carrega segredos e lendas que atravessam gerações, além de ensinar uma lição poderosa que até os macacos entendem. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar o porquê da sapucaia ser uma das árvores mais fascinantes da nossa flora. O nome científico completo dela é Lecitis pisonis cambes e é da família das lecitidáceas, que é a mesma da castanha do Pará. A etimologia do nome Lecitis vem do grego lecitus, que significa panela de óleo, que faz uma referência direta ao fruto, que tem uma câmara interna que armazena sementes oleosas. Então, por isso, panela de óleo. A espécie homenageia o médico cientista holandês Guilherme Piso, que liderou expedições científicas no Brasil colonial. Já a parte cambes é referência ao botânico francês Jacques Cambécides, que foi quem descreveu formalmente essa espécie pela primeira vez. Ela também recebe vários nomes populares, como sapucaia, castanha sapucaia, marmita de macaco, cumbuca de macaco, caçamba do mato e por aí vai. E sobre o nome mais conhecido dela, sapucaia, da onde vem? Para esse nome há várias explicações. Algumas sugerem que ele vem do tupi, no sentido de cumbuca que se abre, ou olho que se abre, por causa do tampão que cai do fruto quando ele amadurece, revelando a parte interna como se fosse uma tampa mesmo, ele sai, então pode fazer referência a isso. Outros dizem que esse nome refere ao fato do fruto saltar aos olhos. De qualquer forma, as duas explicações fazem sentido, já que a etimologia da palavra, vinda do tupi, significa algo como algo que salta, algo que se abre, mais planta. Então a etimologia do tupi significa literalmente algo que salta somado com planta. Então assim, a origem fica mais ou menos nisso daí. Porque essas espécies nunca têm uma tradução direta, né? Geralmente é o que eles viam. Então muito provavelmente é algo assim mesmo, algo que solta, algo que salta, pula, abre o olho, alguma coisa assim em referência, entendeu? Do tupi antigo. Mais ou menos por essa linha aí. Essa árvore é nativa do Brasil, principalmente da Mata Atlântica e de regiões com maior pluviosidade, mas também vai encontrar ela em todo o território. Começando no sudeste, até no meio da Amazônia consegue encontrar essa espécie aqui ocorrendo naturalmente. Ela é uma árvore de grande porte e geralmente fica entre 15 e 30 metros, com um tronco que pode alcançar facilmente o diâmetro de mais de 1 metro, dependendo do ambiente e do nível de competição, claro. Em condições favoráveis, pode atingir até os 50 metros de altura. A sua copa tende a ser globosa e densa, ou seja, ela tende a ficar naturalmente bem redondinha, uma presença imponente entre as outras árvores. O tronco possui casca grossa, sulcada, de coloração entre acinzentado a pardo escuro, mais ou menos. A madeira da sapucaia é densa, resistente e apreciada para uso em marcenaria, construções leves e objetos decorativos. As folhas da sapucaia são simples, alternas e de formato elíptico, geralmente glabras, ou seja, sem pelos ou tricomas, e com margens suavemente onduladas. Durante o inverno, a árvore perde totalmente suas folhas, sendo descido em grande parte da sua área, ou seja, em algumas partes da árvore, algumas folhas podem ou não ser mantidas, isso variando de cada indivíduo mesmo, mas geralmente ela perde todas as folhas mesmo. E é aqui que ela faz a mágica dela. Na primavera, quando renascem, as folhas novas aparecem em tons rosados ou avermelhados e ficam um tempo assim antes de adquirir o verde definitivo, o que gera um espetáculo visual de tonalidades entre rosa e verde, misturados assim, fazendo muita gente pensar que são flores, porém são as próprias folhas dela, não flores. Isso tudo serve como uma adaptação evolutiva, ou seja, quando a planta perde as folhas, ela reduz muito a transpiração e também evita de gastar recurso reparando o dano que o frio causa nas folhas. Então assim, é uma adaptação evolutiva perder as folhas. Tudo isso também economiza energia durante a estação mais crítica do ano. Tá, mas por que elas voltam rosa, então? A resposta é simples, porque a natureza é incrível. Esse rosa vem dos pigmentos chamados antocianinas, que é o mesmo pigmento responsável por dar a cor vermelha em flores e frutos em geral, por exemplo. Mas então por que a sapucaia usa eles desse jeito diferente, então, nas folhas? Porque colocar esses pigmentos nas folhas ajuda a filtrar a radiação ultravioleta, reduzindo muito os danos causados pelo sol nas folhas novas. E tudo isso também serve para enganar insetos e herbívoros, que confundem essas folhas novas com as folhas já velhas, no final do ciclo. Sendo assim, evitam de comer elas e vão para outra árvore que esteja toda verdinha. Agora me fala, essa árvore é ou não é especial? Olha o mecanismo que ela conseguiu desenvolver. E logo depois dessas folhas novas começarem a nascer, já vem as flores junto, elas praticamente ficam simultâneas. E aí começa outro espetáculo, esse cheiro maravilhoso que está aqui em volta de mim. As flores são dispostas em ramos terminais e são tipicamente de tom roxo escuro ou arroxeado, que com o tempo podem clarear para tons mais claros, tipo um branco ou creme, conforme maturam. Depois elas caem. As flores são bem perfumadas e são polinizadas praticamente apenas por abelhas grandes e fortes, tanto as famosas mamangavas quanto as
nativa sem ferrão, do gênero Melipona, que sabe manipular a flor de forma correta, ou seja, até as abelhas têm que saber manipular essa flor. Vê quão incrível ela é. Visualmente, o contraste entre as folhas cor-de-rosa e as flores arroxeadas torna a copa quase que algo surreal, um mosaico de cores que chama muita atenção. Você vê de muito longe essa copa. Depois da floração intensa, começam a se formar os frutos. Eles são tipo uma cápsula lenhosa, uma cumbuca fechada, que se abre por uma tampa ou opérculo. Ele tem paredes bem grossas, geralmente com 2 centímetros de espessura mais ou menos. Quando maduros, esses frutos se abrem sozinho. A tampa se solta e cai, liberando de 10 a 25 sementes em seu interior, em média. As sementes, ou as castanhas de sapucaia, são rígidas, angulosas e abrigam uma amêndoa, rica em óleo, amido e compostos nutricionais. É a viatura subindo ali, como é que eles vão achar disso? Não tira a escada então ainda não. Abre umas malas aí, vamos pedir que a gente tá pegando alguma coisa. Eu tô filmando. Poucos sabem o que é feito no centro, 1 da manhã, na Afonso Pena. No que mamaco. Essas sementes são liberadas por gravidade, ou seja, na hora que a tampa se abre, as sementes caem no chão. E como a copa ela é bem aberta, então elas conseguem cair bem longe, depois são levadas por alguns animais também. Então a dispersão dela funciona dessa maneira. Esse sistema permite que não só ela colonize as áreas em volta da árvore-mãe, como também consiga colonizar áreas distantes, já que alguns animais pegam as sementes com a mão e levam para longe, por não conseguir abrir mesmo. Então pega a semente, leva embora e acaba que coloca em outro lugar depois, não conseguiu abrir. É também um formato de dispersão, por gravidade e por outros animais que levam para longe. Mas você sabia que essas castanhas viraram uma expressão no folclore urbano? Uma das mais antigas e conhecidas é a de que macaco velho não põe a mão na cumbuca. A ideia é de que o fruto da sapucaia funciona como se fosse uma cumbuca mesmo, uma panelinha. E aí o macaco, quando enfia a mão lá dentro dessa panelinha, fica preso. Por quê? Ele vai enfiar a mão lá dentro da canequinha, pegar uma castanha, e com a castanha em mãos, ele não consegue mais tirar a mão lá de dentro, a não ser que ele solte a castanha, e aí ele consegue tirar a mão dele. Só que o macaco geralmente não solta a castanha, então ele fica com a mão presa. Então por isso que isso ficou conhecido como marmita de macaco, esse tipo de coisa. E essa é a lição que ela ensina pra gente. O macaco que já é experiente, não vai colocar a mão lá dentro, não vai tentar pegar, porque ele vai ficar preso. Então ele tem essa escolha, ou ele abre a mão e solta a castanha lá dentro, desiste, ou ele fica com a mão presa lá dentro. Ele só tem essas opções. Se formando quase que um paradoxo entre o macaco e a castanha. E esse ditado acaba por dizer justamente isso, que quem é experiente não se arrisca desnecessariamente. Essa árvore ensina lição até para os macacos, como eu disse no começo do vídeo. Também existe uma lenda indígena que fala que quando eles morriam, eles eram levados para campos de sapucaia, onde não faltavam castanhas e alimentos. Então assim, era também uma lenda como se fosse o paraíso, os campos de sapucaia. Há quem diga também que os índios no passado trocavam as castanhas por galinhas ou outros itens, dando essa ideia para a sapucaia também de comércio, ou uma fruta que era usada nas trocas mesmo em geral. Uma fruta muito ligada ao comércio. Agora vamos a algumas curiosidades dela. Ela foi e também é muito utilizada na culinária para poder extrair óleo das amêndoas dessas castanhas. Segundo a Embrapa, esses usos tradicionais colocam a planta como uma planta de interesse alimentar, maior do que medicinal inclusive, já que os estudos medicinais sobre ela não são tão profundos assim. Ela é mais utilizada como alimento mesmo ao longo das gerações. Ou seja, segundo a Embrapa, ela tem um interesse alimentar maior do que o interesse medicinal. Justamente por isso esse uso medicinal é menos documentado. Não que não tenha, mas é menos documentado. As árvores jovens plantadas de semente demoram um pouco a começar a produzir, entre 8 a 10 anos para começar a dar o primeiro fruto. Os povos indígenas usavam esses frutos secos como
cumbucas, como vasilhas mesmo. Então eles guardavam água, pólvora, sal, farinha, todo tipo de coisa eles guardavam nessas cuias, que ela fica realmente, parece uma vasilha, e é muito forte e é impermeável também, então você consegue armazenar todo tipo de coisa lá. Então os povos indígenas já utilizavam esse fruto como vasilhas mesmo, como um artigo, como se fosse uma Tupperware deles. E outra, né, se ele encontrasse a tampinha da própria que caiu, aí dava para fazer perfeito, porque a tampa encaixa perfeitamente. Por isso mesmo eles costumavam dizer que essa árvore é uma árvore que não retinha nada para si, ela sempre entregava todos os seus tesouros na hora que chegava a hora, uma árvore muito generosa. As sementes dela, as castanhas, são riquíssimas em óleos vegetais, fibras, proteínas e minerais. E esse óleo sempre foi muito valorizado, muito extraído e valorizado, sendo utilizado como fins alimentícios, cosméticos e até mesmo como combustível para lamparinas em algumas comunidades rurais. Então assim, toda a planta tem uso, desde a sombra até os usos alimentícios, medicinais, a cumbuquinha depois que sobra na vasilha, todo tipo. Essa árvore é uma árvore incrível, não tem mais o que falar. A sapucaia é absurda. Agora que eu te contei um pouco sobre essa árvore incrível, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre essa árvore gigante nativa. E também espero que você consiga admirar uma dessa de perto, conseguir sentir o poder que essa árvore carrega. Só de estar debaixo dela você sente um poder muito grande assim que ela emana. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.